1896 é o primeiro filme português sobre o comboio. Aurélio Paz dos Reis documenta uma chegada a Cadoços, na Foz do Douro, e a Sabanhos e ao Casino. Estas espantosas imagens, já do século XX, mostram os trabalhadores que iam para as ceifas do Alentejo, os ratinhos, a desembarcar em vendas novas. Vinham das beiras. Antes de haver comboio, demoravam uma semana a pé. Durante mais de um século, o caminho de ferro esteve assim diretamente associado ao cotidiano dos portugueses e aos grandes acontecimentos da nossa história. De trem partiram as tropas portuguesas para a Grande Guerra. O 28 de maio fez-se com a ferrovia. Os viriatos da Guerra Civil de Espanha também recorreram ao comboio. Mais tarde, em 1958, Humberto Delgado chegou a Lisboa no Comboio da Liberdade, na maior manifestação do pós-guerra. Também de comboio seguiu para Santa Combadão o funeral de Salazar. E foi no Sud Expresso que Mário Soares regressou do exílio em 1974. A ligação em Alfa do Minho ao Algarve começou com o Euro 2004. Os pendulares são hoje o topo de gama dos comboios de longo curso. Cada composição pode levar 301 passageiros e a taxa média de ocupação ronda os 65%. A farda tece outro fio da história da ferrovia. Representava a autoridade numa organização com caráter paramilitar. O próprio Fontes Pereira de Melo rubricou o regulamento que estabelece os primeiros uniformes da Companhia Real, que mais tarde deu origem à ACP. No tempo de Salazar, premiava-se quem poupava no fardamento. Hoje os bonés são facultativos. Mas um operador de venda e controle de Massamá faz coleção deles. A cave de João Pedro Teixeira alberga a maior coleção de fardamento ferroviário do país. Só coberturas, que é como quem diz bonés ou barretes com pala, é o nome técnico, são mais de 150. Permitem até acompanhar a evolução do símbolo dos caminhos de ferro. Teixeira coleciona apaixonadamente há 19 anos o que os outros lhe oferecem ou deitam fora. Começou por procurar no entulho das obras do Cais de Sodré. Depois correu o país todo à procura de velhos bonés. Descobriu peças únicas. A cobertura que eu tenho mais antiga é esta, que é da Companhia Real de Caminhos de Ferro. Cobertura essa que será de fevereiro de 1899, sensivelmente. Representa a categoria do ferroviário de altura, pelos galões que estão aqui à frente, que era de capataz de primeira classe. Está um pouco em mau estado, mas que se saiba, é a única cobertura da Companhia Real que haja conhecimento ou em mãos de particular ou na própria empresa. O Alfa passa por Contumil, um dos 7 grandes complexos oficinais ferroviários. Desde o século XIX que em Portugal se constrói material circulante. Só não se faziam rodados. É o que retrata este filme de 1927. E as oficinas da Beira Alta, na Figueira da Foz, até eram pequenas comparadas com as de Campanhã, do Barreiro ou de Alcântara Terra. Os pendulares são inspecionados em Contumil todos os 2.500 km. O desgaste é medido ao milímetro nesta oficina com pessoal de bata branca. Os Alfa são os comboios europeus de velocidade elevada que menos tempo perdem por causa das avarias. Aqui, tudo é sistematicamente verificado, dos limpa-para-brisas às casas de banho. Estas inspeções permitem outra perspectiva da evolução tecnológica. Ainda há 50 anos, as sanitas de muitas carruagens pouco mais eram do que um simples buraco que despejava diretamente na via. Isto é uma sanita dos pendulares. Se repararem, há uma grande diferença para uma sanita convencional, é cheia de tecnologia, funciona a vácuo e ar comprimido, os dejetos são sugados por força de vácuo e depois são expulsos para um reservatório de água suja por força de ar comprimido. Aqui temos o bloco de eletroválvulas, que é responsável pelo controle de todo o equipamento eletropneumático. Uma válvula de disco, esta é de admissão, custa a módia quantia de 1.500 euros.
há 2 por sanita, câmara de pressurização. Ao lado temos a central eletrónica, que é responsável pelo controle da sanita. Campanhã. Chegada à interface central de transportes da área metropolitana do Porto. O antigo edifício principal foi preservado. Ao lado nasceu a GAR Intermodal, que junta comboios, metro, transportes rodoviários, o futuro comboio de alta velocidade. A obra deve estar pronta em 2008 e custar 133 milhões de euros, um marco na renovação urbana do Porto. O objetivo é rendibilizar os 15 hectares da antiga estação, com 2 edifícios de habitação e um complexo de 55 mil metros quadrados, que inclui escritórios, serviços e até uma residência de estudantes. Parte mais um pendular da nova GAR Intermodal. O comboio segue por uma das mais arrojadas obras de Edgar Cardoso, a Ponte de São João, no Porto. Inaugurada em 1990, é a maior obra de arte concebida em betão pré-esforçado pelo genial engenheiro. Ao lado, à espera de outro destino, está a Ponte Maria Pia, a primeira grande obra da Casa Eiffel. Foi inaugurada em 1877, permitiu ultrapassar o temível fosso do Rio, o Douro, que durante 13 anos atrasou a progressão dos caminhos de ferro. Emílio Bill, um fotógrafo alemão que se estabeleceu no Porto em 1860, ilustrou de forma exemplar a epopeia das pontes ferroviárias. Outros instantâneos retratam o tempo em que qualquer ponte, mesmo a mais modesta, era um triunfo da engenharia e do progresso. Muitas destas obras de arte perduram, porque Portugal sempre preferiu reforçar a substituir as suas pontes até aos limites de segurança, à medida que aumentava o peso e a velocidade dos comboios. Os técnicos do serviço de pontes tornaram-se peritos do possível. Nas pontes metálicas aumentavam uma longarina aqui, reforçavam um contraventamento acolá, ainda hoje substituem rebites. A temperatura ideal é a do rubro cereja, 900 graus. O martelo de cravação agora é pneumático, mas a perícia e a rapidez continuam a ser indispensáveis. Ponte de Lares, perto da Figueira da Foz. Alguns dos melhores exemplos de uma arte preservada por força das circunstâncias encontram-se mais a norte na linha do Minho. É o caso da ponte do Rio Coura, em Caminha. Nós, ao contrário do resto da Europa, em que ao fim de 70 anos uma ponte em serviço era substituída, Portugal não tinha recursos financeiros para isso, de maneira que mantínhamos-las, reforçando. A partir de certa altura, depois de se ter mantido durante tantos anos uma ponte em serviço, embora às vezes com restrições, chegamos à conclusão que agora, já com 100 anos, já ninguém tem lata para mandar demolir. Então aí é a época de reforçar se ela foi bem tratada. Aqui optámos por fazer um reforço que a envolve, é um reforço muito transparente, é um reforço que deixa ver a ponte antiga, preserva perfeitamente a estrutura original. E isso de facto é muito estimável porque também é didático. Sempre que se fala com colegas estrangeiros, vêm cá e ficam, não é só admirados, ficam entusiasmadíssimos como é que a gente preserva. Este é um autêntico museu vivo que a gente tem. São pontes com mais de 120 anos, adequadíssimas às novas exigências de carga e de velocidade.